Um cara aqui na internet, o nome dele é Renato 38. E o cara é muito louco, ele fala umas paradas assim que tu fica, porra, boiando. Teve uma certa frase que ele falou uma vez no podcast do Petri, né? Que o Bitcoin ele era uma arma de Deus pra vencer as opressões e tal. Coisa que eu não acredito, né? Acredito que o Bitcoin ele também é uma forma de controle sistêmica, mas isso daí é um assunto para outro dia, né? Quando nós começarmos a falar aí sobre as reais noções de poder na sociedade. Mas uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, e essa realmente eu bato palma porque eu concordo 100%, ele falou que hoje em dia as mulheres são crianças e os homens são mulheres. E essa visão de que não as mulheres são crianças, mas que os homens são mulheres, eu achei muito boa, muito boa mesmo. Por quê? Naturalmente, nós temos coisas que historicamente sempre foram procuradas por mulheres. O Ryan Santos, em um vídeo recente, ele falou que homens sempre buscaram dinheiro e a mulher sempre buscou aplauso, ela buscou sempre ser benquista. Mas se você for parar para pensar, a nossa geração é a geração que mais busca aplauso, ela é a geração que mais busca aceitação e ela é a geração menos ambiciosa em termos de poderio, né? Todo mundo quer ter um TikTok bombado, todo mundo quer ser muito seguido no Instagram, todo mundo quer ah, ter um canal no YouTube, mas, cara, muitas vezes o cara não quer isso com a finalidade de dinheiro, né? O cara não quer isso pra comer gente, o cara não quer isso pra nada, o cara quer isso pra poder ser famoso. E esse ímpeto de aceitação social, ele sempre foi mais trajado, né, ao feminino. Mas eu acho que essa não é a única questão, eu acho que essa questão é muito mais enraizada, muito mais estrutural, né, na nossa sociedade. Ela é uma sociedade que não é nem de próximo, né, androcêntrica. E por incrível que pareça, o homem hoje ele é desconstruído, mas as partes que fazem mal ao homem se mantêm. O homem continua sendo a maior taxa de suicídio, depressão. Então, veja, os homens, as partes ruins, elas continuam intactas e o que foi desconstruído foi as partes que na verdade tornariam ele mais forte para lidar com o mundo. É uma coisa bem sistêmica nossa. Mas o que acontece, né? Não querendo parar aqui em tautologias. O homem hoje em dia, ele tem uma séria dificuldade de tomar decisões que sejam racionais. E eu tô falando racional, racional mesmo. É claro que eu já assisti aqui muito o que disse o nosso brilhantíssimo Andy Fox, né? Andy Fox Penguin. E ele disse que nós, seres humanos, nós temos respostas emocionais e essas respostas emocionais elas são racionalizadas para nos dar o caminho. Nós temos uma certa ilusão de racionalidade. E tudo bem, eu sou um cara que concordo, inclusive, porque não só ele falou isso, mas grandes nomes da área dele falaram. Então, ele é nesse termo, é um divulgador científico, né? E eu sou um cara que me curva a ciência, aos dados, às pesquisas. Mas, mesmo entre essas decisões que são mais emocionais, existem pessoas que pensam de uma maneira mais pragmática, mais racional e pessoas que pensam de uma maneira mais passional. E homens não podem ser passionais nos seus pensamentos. Como já disse o poderoso chefão, mulheres e crianças podem errar, homens não, né? Homens têm que ser cuidadosos. Homens têm que ter calma e serenidade e decisão com aquilo que eles vão realizar. E existem três decisões que são as três macro decisões da vida de um homem
que elas precisam ser tomadas de maneira racional. Elas são decisões que vão moldar a sua vida para sempre. As decisões são a respeito de como o homem vai guiar a sua vida emocional, a respeito de como o homem ele vai guiar a sua profissão, o que ele vai fazer da vida, né? Então, tanto o seu relacionamento como a sua profissão, quanto a sua vida espiritual, como ele vai guiar a sua própria espiritualidade. São as 3 grandes perguntas que o homem precisa fazer para si mesmo. Todas elas advêm de uma outra pergunta que o homem precisa se fazer. Eu vou seguir pelo caminho da masculinidade, do autocuidado, ou eu vou seguir pelo caminho moderno? Porque cada uma das 3 grandes perguntas pode ser respondida de uma forma ou de outra. E, independente da forma que ela for respondida, a abordagem pode ser feita com uma masculinidade real ou com a modernidade e o enfraquecimento masculino. Essa é a grande verdade, né? Então eu acredito que o primeiro grande aspecto da vida do homem, que antecede todas as coisas, é entender se ele vai buscar uma masculinidade clássica ou uma masculinidade moderna. Poxa, Spirit, o que definiria então essa busca por uma masculinidade clássica e uma masculinidade moderna? O primeiro ponto da masculinidade, eu sei que as pessoas não gostam disso, mas é o homem controlar o seu próprio corpo. E aí, o homem controla o seu próprio corpo via 3 demonstradores de virtude e de disciplina: a água que ele bebe, a comida que ele come e as atividades físicas que ele realiza com o seu próprio corpo. Então, por mais que muitas pessoas elas digam que não, a mente ela é submetida pelo corpo e o corpo é submetido pela mente. Mas a mente, para ser controlada, demora décadas e décadas e décadas. O corpo não. Em 1, 2 anos o homem consegue dominar o próprio corpo dele, né? E com o corpo ele inevitavelmente consegue dominar a mente. A modernidade vai dizer para o homem para ele comer de maneira desvairada, comer doce, industrializado, beber pouca água, substituir por refrigerante às vezes, café, né? E a prática de atividade física pouco ou nenhuma. Se vocês acham que o que eu estou falando é idiotice, hoje 60% dos homens no Brasil, e esse dado é desatualizado, tá? Mas o dado mais próximo que nós temos é que 60% dos homens do Brasil sofrem ou de obesidade ou de sobrepeso. Isso é uma coisa inaceitável. Vamos ser sinceros, uma coisa inaceitável. Mais da metade dos homens estarem com obesidade e sobrepeso, que isso é uma doença, né? Isso causa mal para todas as suas articulações. Vai trazer para você problema cardíaco, vai trazer para você problema de diabetes, pode trazer câncer. Então não há um motivo real para o homem estar vivendo dessa própria maneira, senão seguindo o fluxo da vida contemporânea e dessa nossa realidade atual tóxica, né? E aí sim, tóxica de verdade. O homem ele tem que responder pelo seu corpo. O homem ele tem que responder pelo seu espírito, né? E o espírito do homem é forjado através da disposição de enfrentar problemas e através da própria base da guerra. E aí, a grande chave do espírito do homem são as artes marciais. O homem que luta, seja as artes marciais, né, que se prendem ao Oriente, ou seja até realmente um estilo de luta como o boxe, por exemplo, que é um estilo ocidental, ele está colocando e preparando o seu corpo para a guerra, né? Ele está preparando o seu corpo para a guerra e ele está forjando o seu próprio espírito. Um homem que toma um soco na cara, ele entende muito mais a vida do que um homem que não toma. Então, você precisa forjar o seu corpo, decidir se você vai forjar ou não o seu corpo, decidir se você vai ou não forjar o seu espírito através de ser uma pessoa resoluta que enfrenta os problemas da vida e que se dispõe às artes marciais,
E você precisa, por último, mas não menos importante, forjar a sua alma. E a sua alma se forja através do estudo. O estudo dos grandes homens, o estudo dos clássicos, os grandes estudos que formaram o Ocidente, né? As histórias de Alexandre o Grande, Júlio César, todas elas vão formando um caráter realmente masculino do homem. Quem pensa que o homem de verdade, o Berés, é o Thomas Shelby, cara, o Thomas Shelby tá longe de ser homem. Ele tem traços masculinos fortes, isso é verdade. Mas o verdadeiro homem não é aquilo dali. O verdadeiro homem é muito mais, né? Muito mais. E o homem só vai descobrir isso na medida em que ele forjar a sua própria alma, através do estudo da filosofia, o estudo dos grandes amantes da sabedoria. E essa é uma grande decisão, a primeira decisão, né? A que vai anteceder todas as outras. Dependendo do caminho que o homem seguir, as próximas escolhas ele vai abordar de uma maneira masculina ou de uma maneira modernosa. E aí nós avançamos para as três grandes questões, que são relacionamento, são trabalho e a vida espiritual. E os homens tomam decisões hoje em dia dessas três coisas baseadas em nada, né? Baseadas em ataques emocionais que eles têm a cada momento. Por exemplo, relacionamento. O relacionamento, ele tem que ser decidido de um espectro racional. Engana-se quem pensa que um espectro racional para o relacionamento é simplesmente não se relacionar. Existem formas racionais de seguir os dois caminhos, tá? Na verdade, os três. Existem três limiares, três escolhas que o homem pode seguir. A castidade, né? Que é o que a galera hoje em dia chama de Volcel, né? Mas é a castidade. Castidade, realmente, o homem não ter relação com a sexualidade. E essa relação ela pode ser tomada de um espectro racional ou emocional, né? E aí, grandes homens tomaram essas ações para os espectros racionais. Homens que enxergaram que tinha uma missão que transcendia tanto eles que eles não poderiam se dar a família e a sexualidade, né? E veja quantos santos católicos fizeram isso. E eu sou protestante, mas eu respeito a história da igreja. O próprio apóstolo Paulo foi um exemplo disso. E não podemos esquecer de Jesus. Jesus, ele foi casto durante toda a sua vida. Mas essa castidade foi tomada de uma maneira racional. Eu não consigo ver realmente, de verdade, o bonequismo com bons olhos. Já falei isso várias vezes. Eu sou um grande admirador do Cruz do Carvalho, mas eu não consigo enxergar isso com bons olhos. Nunca consegui. Porque, para mim, o homem que escolhe o caminho da castidade, né, o caminho do vocelismo, para mim, tá? Para mim, não tô cagando regra não. Ele deveria estar servindo a uma missão muito maior do que a dele. Beleza? Ele deveria estar fazendo uma coisa muito mais elevada. E está se dedicando a algo que o toma de certa maneira que ele não pode ter tempo para as mulheres. Agora um homem que cria uma waifu para si, né? E que dedica-se ali a um casamento fictício, ele não está se dedicando a uma missão. Ele está substituindo uma coisa por outra por um aspecto emocional. Espero que vocês tenham entendido, né? Totalmente de maneira respeitosa, sem querer atacar ninguém. Mas esse não é o único caminho para o homem. Ele pode escolher o caminho do MGTOW, que é um caminho também muito antigo. É o caminho dos homens que são indomados, né? São os homens que nunca vão casar e nunca vão constituir família. Eles sempre existiram na história da humanidade, existem até o dia de hoje, né? E essas decisões elas podem ser tomadas por um espectro
realmente racional. O cara pode olhar para o mundo dos relacionamentos e ele vê, ora, existe uma coisa chamada divórcio. Um terço dos relacionamentos, se isso é subnotificado no Brasil, termina. Eu acredito que seja 50-50, né? 50-50. Então, se eu casar hoje, existe 50% de chance de eu me divorciar. O divórcio é extremamente traumático para a criança. Perde-se muito patrimônio. Eu posso ser enquadrado em uma Maria da Penha da vida aí se ela tiver puta. Então, tudo isso pode acontecer. É uma coisa normal? O divórcio, sim, tá? Divórcio, partilha de bens, pensão alimentícia é comum. Maria da Penha, não. Não é comum. É uma coisa que acontece, mas não acontece com todo mundo. Eu diria que 2%, inclusive do nosso próprio público, já passou por essa situação. Uma coisa bem difícil mesmo, não é uma coisa corriqueira. Mas o homem, ele olhando para esse mundo, ele pode tomar uma decisão racional ou emocional. Ele pode falar, eu vou ser tal, porque as mulheres não me amam. Ou, não, cara, eu vou ser tal, porque eu não quero me casar. Eu não quero ter filhos. Porque eu acho que a sociedade ela não me convém para poder fazer isso. Só que eu não quero deixar de me relacionar. Eu quero transar, eu quero namorar, né? É isso que eu quero. Beleza, uma decisão racional. Que vai ter as suas causas e vai ter também os seus efeitos. Lá na frente, esse cara não vai ter uma estrutura familiar para o proteger na velhice. Ok. Aqui eu não estou entrando no ponto de que... mas e aquela quantidade de idosos que estão lá e que estão sendo abandonados? Tudo bem, não estou entrando nesse ponto. Estou entrando no ponto que, uma vez que o homem tomou essa decisão de maneira racional, ele vai levar a sua vida de maneira racional. Ele vai entender que ele tem que guardar dinheiro. Ele vai entender que ele precisa cuidar muito mais da saúde do que um homem normal. Ele precisa ter um estofo de vida para ele poder aguentar também os dias maus. Ok? Ok. Entendemos isso. Compreendemos a vida. E fechou tudo. Não. Aí existe uma terceira opção. E ela pode ser tomada também de uma maneira racional ou de uma maneira emocional. Que é... se o cara vai ter um relacionamento, ele pode ter um relacionamento emocional. Não, porque ela é gostosa, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Ou um relacionamento racional, que é um relacionamento que dá certo. Ok? Ok, mas essa não é a única decisão na vida do homem. O homem precisa também decidir a sua profissão. E isso é uma outra coisa que as pessoas decidem de uma maneira escaralhada. Cara, o homem ele precisa sentar e realmente pesar os prós e os contras, né? Se ele, por exemplo, vai ficar no Brasil ou não. Uma das grandes saídas para a vida financeira é o aeroporto. Se ele vai ficar num país, ele tem que pesar realmente aquilo que ele tem capacidade de fazer de uma maneira boa para que ele consiga se destacar e obter dinheiro com isso. Grana, tutu, money, din-din. A vida não existe de reconhecimento e de aplauso. A vida precisa de dinheiro. Tá? O que adianta o cara entrar para ser advogado, por exemplo, fazer 5 anos de faculdade para ser um advogado medíocre? A maioria tá aí. É advogado para poder dizer que é advogado. Para ter uma carteirinha da OAB, eu sou advogado, mas é um advogado merda. Se você olha para si mesmo e você fala, cara, eu não tenho know-how e eu não tenho a capacidade de realmente me tornar um advogado pica para ganhar dinheiro com isso, para que tu vai entrar? Para ficar a vida toda ganhando R$1.500, R$2.000 como advogado? São 5 anos jogados fora. Engenheiro, são 5 anos jogados fora. Ou você entra porque você é muito bom e você percebeu isso através de uma análise racional, ou não entra. Essa é a grande verdade. Beleza? Uma vez que o cara entende isso, ele entende muito da vida. Pô, Spirit, eu sinto que eu seria um professor muito pica. Eu sinto que eu seria um advogado muito pica. Eu sinto que eu seria um bombeiro, um médico. Vai, pô. Analisa, vê se você tem habilidade para isso, se você tem capacidade para isso e vai.
Spirit, eu não sou bom pra porra nenhuma dessa, mas, pô, eu sou bom em trabalho manual. Ótimo, cara. Aprende aí uma profissão, um eletricista, um mecânico, e coloca isso realmente pra você ser muito pica no que você faz. Se você tem uma veia empreendedora e você virou um mecânico, porra, pra você formar uma empresa de mecânica mesmo sinistra. Se você não tem uma veia empreendedora, pra você se tornar um mecânico muito foda a ponto de, sei lá, uma multinacional te contratar. Tudo isso tem que ser pesado pro homem ganhar dinheiro. Então, vamos retroceder para ver se vocês pegaram. O homem precisa decidir se ele quer viver em castidade, se ele quer simplesmente comer os outros, mas não ter responsabilidade com isso e cuidar de si próprio, ou se ele quer ter uma família aos modelos realmente tradicionais. O homem precisa decidir qual tipo de trabalho ele vai fazer, não visando o status que a sociedade vai dar para ele, mas se ele vai ser bom o suficiente para ganhar grana, dinheiro, tutu, money, din-din, é disso que a gente tá falando. Hoje em dia tu ganha dinheiro com quase tudo na vida, mas você precisa entender se você tem know-how para conseguir ganhar dinheiro com aquilo dali. Tem, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui na profissão, tem arquiteto. Tem arquiteto que tá ganhando 10 mil e tem arquiteto que tá ganhando 2 mil. Um é muito mais pica que o outro, pronto. Você vai ser pico suficiente? É isso que você precisa saber, né? E a terceira decisão é a decisão de espiritualidade. Você vai levar a sua vida para um caminho de espiritualidade ou não? Você vai ir para uma religião formal ou não? E tudo isso vai surtir efeito na sua vida. Se você, por exemplo, for para uma decisão de eu quero ir para uma religião tradicional e você adentra o cristianismo, o mental ele já anulou-se da sua vida. Beleza? Então, cada escolha, uma renúncia. Se você não quer entrar em uma religião tradicional e você quer viver a sua espiritualidade, a lá vão ter, o casamento tradicional cristão ele já anulou-se da sua vida. Você pode ter um outro tipo de casamento. O casamento tradicional ele não existe mais. Então, cada escolha é uma renúncia. Se o cara entrou no cristianismo, ele só tem a opção ou da castidade ou do casamento. Ponto. Independente dessas duas decisões que elas se correlacionam muito, a segunda decisão que é que está no meio, grana, ela vai funcionar em qualquer período da sua vida e você precisa decidir essas coisas de maneira racional. Então, não vá para uma profissão porque o seu pai mandou, né? Não vá porque tá todo mundo dizendo que é muito legal. Não vai porque as cocotas gostam. Vai porque você vai ser pica. Vai porque você vai ganhar dinheiro. Vai porque tu vai fazer acontecer. Muita gente olha, por exemplo, tem essa febre da programação, né? Não, programação tá dando dinheiro, programação tá dando dinheiro, programação tá dando dinheiro. Tá, vou entrar pra programação. Cara, vamos ser muito sinceros. A cada momento que você tá pensando nisso, existe uma massa também pensando a mesma coisa. E essa massa, ela vai entrar pra programação. Só que essa nova massa de programadores, elas vão reduzir o valor. Mas independente de reduzir o valor, né? Porque você tem mais programadores para poder fazer, os bons sempre vão ganhar bem. Aí a pergunta é o seguinte: tu tem disposição de ficar horas sentado na frente de um computador, aprender código e ser realmente bom naquilo que você tá fazendo? Tu vai começar um merda, tu vai começar mal, mas tu tem cacife, tu tem bola para poder sentar ali e aprender e realmente ficar muito bom naquilo dali. Tu sente na tua alma que tu pode? Cara, se você sente que sim, vá. Se você sente que não, não vá. Esse negócio de programação tá dando dinheiro, programação tá dando dinheiro. Programação está dando dinheiro para quem é bom. Beleza? Programação está dando dinheiro para quem é bom. Igual todo emprego. Advogado que é bom ganha dinheiro. Médico que é bom ganha muito dinheiro. Médico que é ruim ganha dinheiro também. É a única profissão que ganha dinheiro. Mas médico que é bom ganhar dinheiro, advogado que é bom ganhar dinheiro, engenheiro que é bom. Ah, mano, engenheiro é uma loucura. Porra, engenheiro não sei lá o que. Cara, é uma profissão extremamente difícil a profissão de engenharia no Brasil hoje em dia, porque tem muito engenheiro. Mas engenheiro que é bom mesmo, que o cara é sinistro, ele tá ganhando bem.
Então, quando eu olho para o mundo com essa cosmovisão, né, e eu vou isso daí pro pedreiro, que o pedreiro que é bom mesmo, ele tá ganhando grana, tudo que você precisa ser na vida é ser bom naquilo que você faz. Então, muito mais do que analisar status, você precisa analisar não quem vai te aplaudir, mas quem vai te pagar. E entender, isso daí eu consigo fazer bem. Quando o homem toma essas 3 decisões da vida dele de maneira emocional, eu vou me casar porque eu tô precisando de alguém. Ou não, eu vou ficar solteiro porque as mulheres não prestam. Ou, eu vou trabalhar por aquilo dali porque tá todo mundo indo. Ou, eu vou à igreja, todo mundo vai. Ou, não, eu não vou à igreja porque a igreja é coisa de maluco. Cara, vai dar merda. Você tem que sentar e decidir de cabeça fria, né? Eu sei que isso daqui não é o que a maioria gosta de ouvir. A maioria gosta de ouvir de cocota. Mas vamos falar de coisa séria também, gente. Vamos falar sobre vida. Vamos falar sobre decisões. O que você decidir agora vai afetar o seu futuro para sempre, tá? Você pode ser um cara ferrado, que vai numa igreja maluca dessa aí, que nunca creu, terminar a tua vida ganhando R$ 1.500 e com 18 filhos que você não queria ter. Ou você pode terminar a tua vida com uma linda família que você sempre quis, ganhando R$ 15.000 e... deixa eu ver... e numa igreja maravilhosa. São as mesmas escolhas, mas uma foi tomada de maneira emocional e a outra tomada de maneira racional. Quando o homem entende isso, ele entende que ele não pode olhar para o mundo de uma maneira patológica. Então esqueça o que a modernidade está falando para você. Que você tem que ser um cara sentimental, que você tem que ter um cara... Não, você tem que ser um cara racional. Em tudo na sua vida, a racionalidade precisa dominar.